chamados filhos de Deus, aos quais creem no seu nome. Se você recebeu Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, você se torna filho de Deus. E se você ainda não teve essa oportunidade de abrir a tua boca, confessar e declarar e dizer: eu preciso de Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus, não perca a chance e a oportunidade nessa noite de declarar: tu és o Cristo, eu me rendo aos teus pés. Ninguém morreria assim em nosso lugar. Ninguém daria vida por pecadores, por pessoas tão complicadas como nós somos, tão cheias de achismos, tão cheias de guerre-guerre, como dizia minha mãe, pessoas que se acham sempre corretas, sempre certas, que não aceitam correção, que não aceitam ouvir o não, e muitas vezes nos empurramos, nos fechamos e perdemos aquilo que Deus tem para nós, porque achamos que conseguimos viver a vida cristã do nosso jeito. E Jesus nos convida a nos rendermos para vivermos a vida que Ele conquistou na cruz para nós. Não é do meu jeito, não é do jeito do pastor Gilberto, não é do jeito da igreja do Nazareno, é do jeito de Jesus, igreja. É para a glória do nome dele. E cada dia você e eu vamos declarar: eu quero Deus, eu preciso de Deus, a minha alma tem sede de Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Não importa o que vão pensar de mim. Estão achando que eu estou ficando fanático demais, estão achando que eu estou orando demais, que eu leio a Bíblia demais, que eu vou à igreja demais. Não importa o que vão pensar. O que importa é que eu te amo, Senhor, e que eu quero é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. Vamos adorar, Senhor. Se renda ao Senhor em adoração e também nesse momento com gratidão e fidelidade. Vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, porque Ele é fiel. Celebra, Senhor, diz: Pai, eu te quero. Eu te quero mais do que tudo. Eu quero é Deus. Aleluia. Eu te quero, Senhor, mais que ouro, mais que prata, mais que qualquer coisa nessa terra. Minha alma anseia por Ti. Celebra, igreja, celebra. Ele está neste lugar. Diga para Jesus.
Senhor, as circunstâncias, não importam as adversidades, não importam as dores, as lutas, os traumas, os problemas, nós queremos o Senhor. Ninguém morreria assim em nosso favor. Tu és o Cordeiro de Deus, o Príncipe da paz. Tu és o Senhor. E nessa noite, com gratidão, te rendemos, nossa Pai, fidelidade. Recebe os dízimos e as ofertas, a gratidão do teu povo. Senhor, planta em nós, ministra dentro de nós a verdade da tua palavra, que tu és o tudo. Por isso, devolvemos a ti nossos dízimos e ofertas, porque te amamos. Não importa o que vão pensar, o que vão falar, tu és o dono de tudo. E por amor a ti, queremos viver em fidelidade. Senhor, queremos exaltar o teu nome. Tu és o Senhor dos Senhores, o Deus que venceu a morte, o Deus que venceu a morte. Por isso, para sempre a tua igreja quer te exaltar e te adorar. Para sempre a tua igreja quer, Pai, glorificar o teu nome e declarar que só o Senhor é Deus. A tua igreja te adora. Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Ele levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Ele levou sobre si os nossos pecados. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra conquistou, a morte enfrentou, todo eu foi das trevas vencido. Aleluia.
os outros como povos, que a Páscoa é a nossa imaculada. Onde já se viu o coelho colocar ovo e ainda mais de chocolate. Calma, nós vamos resolver isso então. Vamos entender. Vocês estão fazendo um protesto para dizer o quê? O que vocês querem de fato? Nós estamos aqui reunidos para dizer que nós não temos nada a ver com a Páscoa, que não colocamos ovos, que não é por nossa causa que a Páscoa existe. A Páscoa é de Jesus, não temos nada a ver com isso. A Páscoa significa a passagem da morte da vida. A Páscoa é comemorada o sacrifício e a ressurreição de vocês para salvar as pessoas, incluindo vocês da igreja. Isso mesmo. Há muitas pessoas que acham que a Páscoa é somente do coelho, mas hoje vamos descobrir a verdade verdadeira. A Páscoa é de Jesus, o Cordeiro de Jesus, que deu a vida por nós. Muito obrigado pela ajuda. Precisamos contar a verdade para as pessoas, para
nunca vão esquecer esta apresentação, nunca, né? Por isso é importante a gente trazer os nossos filhos, ainda mais numa época como essa, na casa do Senhor, e juntos louvarmos, adorarmos ao Senhor e eles entenderem aquilo que a Bíblia nos ensina que é a verdade. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, Mateus 17. Mateus 17, versículos 1 e 2. Se você puder colocar-se em pé mais uma vez, coloque-se em pé em reverência à palavra do Senhor, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Mateus 17, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e diante deles se transfigurou. E seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Obrigado, Pai. Nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus querido, por esse lindo momento em que, como igreja, podemos celebrar mais uma vez a verdadeira Páscoa e entendermos o verdadeiro sentido da verdadeira Páscoa. Obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco nesta noite de uma forma especial. Fala ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Ministra-nos em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito. Amém. Podeis assentar, amada igreja. Deus seja louvado pela Sua palavra, Deus seja louvado pelo Seu amor e também por aquilo que Ele tem colocado em nossos corações através da Sua verdade, que é a Sua santa palavra. Eu não sei se você já leu esse texto, eu acredito que sim, e esse texto é um dos textos mais marcantes, podemos dizer até como sendo um episódio que aconteceu com os discípulos e também com a presença de Jesus quando Ele passou aqui por essa terra. E ocorreu quando Ele foi ao Monte da Transfiguração, e nós sabemos muito bem que o monte foi o Hermon, né? Foi quando Jesus foi transfigurado ali naquele momento, e a palavra de Deus disse que Ele levou consigo 3 dos seus discípulos, e naquele momento extraordinário Ele revelou a sua glória àqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, permitindo que esses 3 discípulos pudessem testemunhar a manifestação do seu verdadeiro esplendor. Algo de maravilhoso aconteceu naquele momento quando Jesus subiu ao Monte Hermon, e a palavra de Deus também disse que estava com Jesus Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E a palavra de Deus diz que foi algo assim maravilhoso que nunca tinha acontecido. Uma luz muito grande brilhou sobre Jesus Cristo, que ofuscou até mesmo os olhos dos discípulos, a tal ponto deles não puderem mais enxergar a Jesus. De tal foi a glória e a manifestação de Jesus naquele momento. E naquele momento também ouviu-se a voz de Deus Pai do alto céu, que bradou e disse: esse é o meu Filho amado, em quem me compraz. Mais uma vez, Deus confirmando quem era Jesus, a identidade de Cristo, né? Assim como aconteceu no batismo de Jesus, Deus bradou da mesma forma quando João Batista batizou Jesus Cristo, e ali confirmou a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
O próprio Deus bradou do alto céu: eis aqui o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas a glória de Jesus era manifestada naquele lugar. Mas eu estou falando isso justamente para que a gente possa entender o que aconteceu nesse momento, ali no Monte Hebron, e também o que aconteceu mais na frente, quando Jesus Cristo foi crucificado. Quando Jesus Cristo foi pregado naquela cruz. Se no momento maravilhoso, principalmente da vida dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, Jesus foi revelado a sua glória a eles e brilhou sobre Jesus Cristo a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Logo mais na frente, no Gólgota, Cristo foi crucificado em total desonra. Não brilhou sobre ele luz nenhuma. Não tinha luz nenhuma sobre Jesus Cristo quando Jesus estava na cruz do Calvário. As vestes de Cristo não brilharam mais, não reluziam mais de forma majestosa. Os soldados romanos brincavam com as vestes de Jesus. Parecia que não eram mais as mesmas vestes que Jesus estava no Monte Hermon, no momento daquela transfiguração poderosa, sem qualquer pudor. Os soldados arrazoavam, tiravam sarro, tiravam sorte, a palavra de Deus diz, com as vestes de Jesus que já estavam com certeza manchadas de sangue. No monte brilhou a luz de Deus sobre Jesus Cristo. No monte os discípulos se maravilhavam. Lá na cruz Jesus estava entre 2 malfeitores. A palavra de Deus diz que estava em total desonra. E os insultos continuavam contra Jesus Cristo. No Gólgota, o que aconteceu foi que uma nuvem tomou conta daquele lugar. Já lá no Monte da Transfiguração, a luz continuava brilhando e ofuscando os olhos dos discípulos. No Monte da Transfiguração, só para lembrar mais uma vez a vocês, Deus Pai brilhou e bradou a sua voz, como eu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Parecia que tudo tinha acabado. Parecia que tudo tinha terminado. Parecia que não tinha mais solução para mais nada. Voltando de novo para o Monte Hermon, Pedro disse: Senhor, que coisa linda é essa que estamos vendo. Permita que nós façamos aqui tendas para nós. Permita que nós fiquemos aqui com o Senhor. Não precisamos voltar, não sairmos mais deste lugar. Já no monte onde Jesus foi crucificado, e aquele monte chama-se o Monte da Caveira. Pedro já não estava mais. Tiago não estava mais. Os discípulos já não estavam mais. Todos estavam com medo. Todos tinham abandonado Jesus Cristo. Ninguém mais dizia: Senhor, é bom estarmos aqui contigo. Senhor, queremos passar o resto das nossas vidas bem
dizer, amada igreja, que a glória de Cristo não é só para os momentos bons. É também para os momentos difíceis da minha vida e da tua vida. É também para os momentos de sofrimento que eu e você, ainda que momentâneos, passaremos nessa terra. Porque todos os sofrimentos que já deveriam ter sido passados, Jesus já passou. A morte, Jesus já morreu, ninguém mais vai precisar morrer. E ainda que venhamos a morrer, temos a certeza da vida eterna. Mas quando eu estava meditando nessa passagem, eu fiquei pensando: Senhor, quantos de nós já passamos por momentos lindos na tua presença? E quantos de nós, quando o Senhor voltar, já não estaremos mais na tua presença? Assim como Pedro, Tiago e João. Quantos de nós, por coisas tão banais dessa terra, estamos nos escondendo de Cristo? Estamos nos escondendo da presença daquele que é o nosso Senhor e Salvador. Estamos nos escondendo daquele que entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Estamos deixando para depois aquilo que pode ser feito agora. E o que o Senhor espera que seja feito agora é que eu e você possamos nos declarar a Ele, reconhecendo o que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Reconhecendo que hoje não é novamente mais uma pequena história, pelo contrário, nós estamos vivendo o que Jesus fez lá no Velho Testamento, como eu disse na abertura deste culto. Não é somente um momento da história, é o que nós estamos vivendo hoje. Eu não sei de você, mas eu preciso estar continuamente sendo lavado pelo sangue de Cristo. Eu preciso da presença de Cristo 24 horas na minha vida. Eu preciso vencer as tentações, eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer a carne, e eu somente vou vencer se o Espírito Santo de Deus estiver em mim. Então não é uma coisa para ser lembrada, é uma coisa para ser vivida. Cristo é para ser vivido hoje, igreja. E se nós realmente esperamos a volta do nosso Senhor e Salvador, eu preciso estar lavado e ser lavado dia após dia pelo sangue do Cordeiro. A morte, o sofrimento de Cristo não foi algo banal, não foi algo somente para ser lembrado. Em abril ou em março, ou dependendo da data que vai ser celebrado, o dia de Páscoa é somente no domingo de Páscoa. Não, são todos os dias de nossas vidas. É por todos os dias de nossas vidas que você vai poder dizer: Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me amou. O Senhor se entregou por mim. Eu não fiz nada para merecer, mas o Senhor entregou a sua vida. O Senhor derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. O Senhor derrotou o inimigo da minha alma. O Senhor derrotou a morte. O Senhor derrotou o inferno por amor à minha vida. E eu estou disposto, sim, Senhor, a viver uma vida de santidade. Eu estou disposto, sim, Senhor, a viver uma vida de entrega. Em meio às situações difíceis desta terra, eu estou disposto, Senhor, a ainda hoje contemplar a Tua glória. Ainda hoje, Senhor, eu quero experimentar o brilho da Tua luz sobre a minha vida. Ainda hoje, Senhor, eu quero dar glórias ao Senhor. Ainda hoje eu quero dar aleluia, como nós acabamos de cantar. Cantemos aleluia. As pessoas não vão entender, mas dia após dia você vai dizer aleluias ao Senhor, aleluias ao Cordeiro, aleluias ao meu Senhor, porque Ele sofreu em meu lugar. Ele deu a sua vida em meu lugar. Não vou fugir, não vou correr. Eu vou continuar firme na minha fé em Cristo Jesus, até quando Ele voltar, ou até quando Ele me chamar.
espera de mim e de você. É o que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que está firme na sua palavra. E se você continua firme na sua fé, você será transformado de glória em glória até a volta de Jesus Cristo. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer eu creio? Deus é conosco, amada igreja. Ele não nos abandonará. Não nos abandonará. Somos homens como Pedro, Tiago e João. Mas o Espírito Santo de Deus está pronto a nos encher. Está pronto a nos fortalecer. A minha fé é fortalecida quando eu estou em Cristo. A tua fé é fortalecida quando você está em Cristo. E o Senhor Deus há de nos fortalecer até aquele momento glorioso que está prometido. Ele voltará, igreja. Ele voltará para nos levar para a glória. E nós o veremos face a face. E juntamente com os anjos cantaremos aleluia. Aleluia. Prepara aí o teu coração, porque é exatamente isso que vai acontecer. Juntamente com os anjos, a igreja do Senhor vai cantar aleluias a todos aqueles que venceram. Deus concederá esta grande bênção e maravilhosa graça. Que você possa dizer todos os dias ainda, enquanto estivermos nessa terra, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Senhor vai me preparar. E o Senhor vai te preparar. Dia após dia. Momento a cada momento. Eu vou clamar ao Senhor e Ele vai me responder. Eu vou clamar ao Senhor e Ele vai me ajudar. Nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. E esta é a verdadeira aliança. Uma aliança eterna. Que é para mim, é para você, é para a igreja do Senhor. Por isso o Senhor Jesus foi levado à cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos celebrar uma aliança eterna. A aliança que Ele tem é com a igreja do Senhor. A aliança que Ele tem é com o seu povo. A aliança que Ele tem é com aqueles que amam ao Senhor e não o abandonarão em momento algum, pelo contrário. O nosso desejo é declarar: Senhor, estamos aliançados contigo. Eu estou aliançado contigo. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 27 em diante. 1 Coríntios 11, de 27 em diante, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que você possa conversar com aquele que perdoa pecados. E se for preciso, confesse o teu pecado, receba o perdão, mas não deixe de participar da Santa Ceia do Senhor. E te levanta a partir de hoje, não peques mais, e caminhe uma vida de graça, de novidade, de vida na presença do Senhor. Enquanto os irmãos estarão louvando ao Senhor, que você feche os teus olhos, abra o teu coração e fale com o Senhor Jesus. Diga: Senhor, santifica a minha vida, me leve mais próximo de Ti. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que o amor de Deus nos constrange, a ponto de dar o seu único filho por amor a nós, sendo nós ainda pecadores. Não somos dignos de tamanho amor, de tamanha graça. Que amor é esse que cobre multidão de pecados? Que amor é esse que não desiste de nós? É um amor arrebatador, um amor que nos segue, que nos persegue
Ainda quando não queremos, o amor de Deus nos cobre, nos resgata, cuida de nós. Por isso você está aqui nessa noite, porque Jesus nunca desistiu de você. Feche seus olhos agora, ore ao Senhor e fala para Ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor deu a sua vida na cruz por mim. E o que o Senhor quer de mim? Eu quero me entregar. Fala para Ele. Conta o que está difícil. Conta o que tem te impedido. E seja livre pelo amor de Deus nessa noite. Seja livre pelo sangue de Jesus, que tem poder e autoridade para quebrar cadeias e grilhões. Sinta o amor de Deus te resgatando. Sinta o amor de Deus te levantando. Feche os teus olhos. Comece a orar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu quero viver para o Senhor como eu nunca
Este cálice é um novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Antes de participarmos da Santa Ceia do Senhor Jesus, eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui no nosso meio que entende que essa é a noite que Deus preparou para a sua vida. Esse é o tempo que Deus preparou para que você se entregasse a Ele. E se você reconhece que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, e você quer se entregar a Ele nesta noite, levante a sua mão onde você estiver. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais alguém? Levante a sua mão. Se você quer aceitar a Jesus, você que ainda não aceitou, e você gostaria de dizer: eu quero Jesus na minha vida, levante a sua mão onde você estiver. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos que levantaram as suas mãos que venham à frente, por favor. Você que levantou a sua mão, venha até a frente, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Alguém mais? Venha até a frente. Glória a Deus. Irmão Adílio, irmã Nayara, vocês gostariam nessa noite declarar para toda a igreja que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida de vocês, que nesta noite vocês entregam e aceitem Jesus como sendo o Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Amém. Irmã Nayara? Aleluia. Ficarem em pé, estenda a sua mão para cá. Obrigado, Senhor Jesus, porque a tua palavra encontrou morada nesta noite. O coração do irmão Adílio e da irmã Nayara. Meu Deus, obrigado porque os anjos fazem festa no céu. Obrigado, Senhor, porque nesses 30 anos de ministério, nesta noite, durante este culto, no teu calendário espiritual estava marcado, Senhor, que o Senhor estaria entrando no coração do irmão Adílio e da irmã Nayara, estaria perdoando os seus pecados e ordenando que o nome dos teus filhos sejam escritos no livro da vida. E os anjos fazem festa no céu, e a igreja aqui na terra, mais uma salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Podemos sentar, aleluia. Podemos assentar. Eu quero convidar as mordomas que se cheguem até a frente, por favor. Independente de placa ou de denominação, se você está em comunhão com a sua igreja, se você está em comunhão com Jesus Cristo e quer participar da Santa Ceia, eu te convido a ficar em pé. Todos que vão participar da Santa Ceia, por favor. Também quero pedir aos papais e mamães que auxiliem os seus filhos neste momento. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Obrigado.
Obrigado, Senhor Deus, por essa noite onde a tua glória é vista e o teu poder é manifestado no nosso meio. Obrigado porque podemos mais uma vez celebrar, Senhor Jesus querido, a nova aliança que nós temos contigo, ó Pai, através do teu Filho amado Jesus Cristo, de todo o sofrimento e do seu sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Este primeiro elemento, Senhor Deus, o pão simboliza o teu corpo, que foi esmagado até chegar naquela cruz, e também quando o Senhor foi pregado na cruz, quando a sua cabeça recebeu, talvez para eles, aquele troféu em forma de coroa de espinhos, que machucou tanto a tua cabeça. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós somos templos do teu Espírito e pedimos que o Senhor habite em nós e que somente a tua glória seja vista. E conhecemos que nós que deveríamos ter passado por tanto sofrimento, porque quem pecou fomos nós, mas o Senhor sofreu em nosso lugar. Santifica este primeiro elemento e abençoa poderosamente o teu povo em nome de Jesus. Amém. Alguém ficou sem receber o primeiro elemento? Se você ficou sem receber, por favor, irmã. Mas alguém ficou sem receber? Levante a sua mão. Estaremos chegando até você. Alguém mais?
Todos receberam? Este primeiro alimento, o pão, simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a cada um de vocês, por amor a cada um de nós. E todas as vezes que comerdes, sejais grandemente agradecidos, comamos todos juntos. Ó Deus, continuamos na Tua presença, Pai. E eu quero apresentar a Ti esse segundo alimento, o suco de uva, que representa e que simboliza o Teu sangue que foi vertido lá na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor continua o mesmo. Obrigado porque o Senhor sempre apontou para aquilo que o Teu Filho iria sofrer, mas com muito amor, iria verter o seu sangue na cruz do Calvário, por amor de todo mundo, por amor a mim e meus irmãos que aqui estão. Obrigado porque o Senhor sempre mostrou o caminho, e Jesus Cristo continua sendo o caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida. Que a Tua igreja possa entender que o Senhor continua mostrando o caminho e que o Senhor voltará para nos levar contigo. Não permita que fiquemos desapercebidos nesta terra. Não permita, Senhor Jesus, queridos, que as coisas desta terra, Senhor, as coisas do nosso coração, nos impeçam, Senhor Jesus, de estarmos prontos para subir contigo. Obrigado, porque o Senhor derrotou a morte. Obrigado porque o Senhor derrotou o inferno. Obrigado porque o Senhor nos concedeu vida. Obrigado porque o Senhor perdoou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Santifica esse elemento e que a igreja possa celebrar mais uma vez a nova aliança que nós temos através do Teu sangue derramado na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua
Este segundo elemento, o suco de uva, simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, para nos conceder total perdão, total salvação. E todas as vezes que beberdes, sejais grandemente agradecidos. Bebamos todos juntos. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor nos chama de amigos. Como é bom saber que o Senhor nos chama de filhos. Como é bom saber que estamos aliançados com Deus eterno, um Deus de amor, que retornaremos para os nossos lares, ó Pai, sabedores que nem mal chegará em nossa tenda, porque estamos aliançados com o Deus Criador de todas as coisas. Obrigado por permitirmos, Senhor Deus, participarmos de mais essa Santa Ceia, declarando, Senhor